Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Muito bem-vindos ao meu canal, muito bem-vindos à minha aula, né? Essa é uma aula que faz parte da série Assistência Cirúrgica, que se vocês não tiverem assistido as anteriores, assistam, que vale a pena, né? A gente começa desde a parte de pré-operatório, estamos na parte transoperatório, na terceira parte da transoperatório, porque realmente é uma matéria bem grande. A gente também vai ver se consegue entrar hoje em pós-operatório, tá? Para fecharmos isso aí com o central de material depois. E vocês estão vendo um slide, né, que já está aparecendo aí para vocês. E antes da gente começar, antes de tudo, tem que se inscrever no canal, hein? Quem não se inscreveu ainda, por que você não se inscreveu no canal ainda? Isso é muito triste para uma professora. Enfermeira, então, pronto, fica triste 2 vezes, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like, tá? Compartilha, divulga, salva, grava, porque isso é importante para você, para sua vida profissional. E a aula passada, nós vimos os 4 períodos cirúrgicos. Quem lembra? Hein? Um deles está aí na tela, né? Que é o primeiro, diérese, né? Diérese, hemostasia, exérese e síntese. Lembram? São 4. Peguem aí no caderninho, né? Dê uma olhadinha, porque são 4 tempos cirúrgicos. O primeiro é a diérese, o segundo é a hemostasia, o terceiro é a exérese, que é a cirurgia propriamente dita, e o quarto tempo é a síntese. Sendo que cada tempo desses utilizam algumas pinças. E a gente vai ver em cada tempo desse, por exemplo, a diérese. Na diérese tem algumas pinças que a gente utiliza, né? Que o médico, o cirurgião, o pessoal da enfermagem acaba utilizando. Nossa, muito quente, gente. É porque eu tô aqui, ó, com vento em cima de mim, mas tá muito quente. E como eu estava dizendo, cada tempo desse, ele tem determinadas pinças que a gente utiliza. E o instrumentador cirúrgico, o cara que faz a instrumentação, que muitos de vocês eu sei, ó, que querem fazer instrumentação cirúrgica, eu super apoio. Por quê? Porque se você é técnico de enfermagem e você ainda faz o curso de instrumentação cirúrgica, isso é um boom para você, porque você tem 2 profissões numa só. Claro que o cara vai preferir você, que além de ser instrumentador, é técnico, do que um cara que é só instrumentador e que não é técnico de enfermagem e não entende das demais áreas da enfermagem, tá? Então, quem quer ir para dentro do centro cirúrgico, termina o técnico de enfermagem, faz instrumentação cirúrgica, que você sendo os 2, assim, é muito top, tá? E hoje a gente vai falar exatamente desse cara, do instrumentador cirúrgico, tá? Então, na diérese, que é o primeiro tempo, a gente tem alguns instrumentais. Lembram que a diérese é o corte, é o cortar, é o abrir, né? O momento que a gente usa o bisturi, que usa tesoura, usa o bisturi elétrico. Então, os instrumentais de diérese, de corte, fazem parte desse momento, desse tempo. E aqui a gente tem, ó, tesouras, tá vendo? Tesouras. A gente tem bisturis. Todos esses fazem parte de instrumental de diérese. E, às vezes, em prova de concurso, eles colocam exatamente assim. Materiais que fazem parte do instrumental de diérese. Aí, se tiver lá qualquer coisa que for de corte, tesoura, bisturi, né? Algumas cirurgias especiais têm o trépano, a rugina, que cortam, né? No caso, cirurgias ortopédicas. Então, todo material de corte faz parte desse primeiro tempo da cirurgia, que é o tempo da diérese. A gente vai ver, o cara, aqui tem um videozinho que eu vou estar passando para vocês, do instrumentador montando uma mesa de cirurgia, uma mesa de instrumentação, mesa de cirurgia, mesa de instrumentação cirúrgica, tá? Ele vai montar, e ele vai montar o primeiro tempo, que é a diérese. Você vai ver que ele divide a mesa de instrumentação em 4 cantos, os 2 cantos superiores e 2 cantos inferiores. Chegando uma aluna aqui. Oi, Érica. Então, como eu estava dizendo, o instrumentador, ele divide
né? Ele divide a mesa de instrumentação dele em 4 cantos, 2 cantos superiores e 2 cantos inferiores. Oi, Érica, tudo bom? E aí eu vou passar esse videozinho agora e vocês vão ver do instrumentador cirúrgico organizando esse primeiro momento do instrumental. Só que depois, lá no finalzinho da aula, eu vou colocar para vocês um instrumentador montando toda a mesa de cirurgia, tá? Então, nesse primeiro momentinho aqui, a gente vai ver a primeira montagem da cirurgia, né? Que é o primeiro momentozinho, que é a diérese. Só um pouquinho. Tá abrindo aqui, eu já mostro para vocês, tá? Então, voltando, nós temos 4 tempos, né? Quem assistiu a aula passada sabe, a gente tem 4 tempos cirúrgicos. São eles a diérese, a hemostasia, a exérese e a... Opa, desculpa. A hemostasia, a exérese e a... Hemostasia, exérese e a síntese, tá? E aí eu vou apresentar agora para vocês a mesa cirúrgica sendo montada pelo instrumentador, a parte da diérese, tá? E depois, lá no final, a gente vai ver a mesa sendo montada dos 4, tá? Então, vamos lá. Ok. Nós vamos falar dos instrumentos de diérese. O instrumental de diérese é colocado no primeiro quadrante da mesa, aquele quadrante mais próximo do paciente, do instrumentador, e a mesa enquadra no primeiro quadrante. É o inferior mais próximo do paciente, seria esse daqui. Cirurgia supraumbilical, esse daqui seria o primeiro quadrante dos instrumentos de diérese. Os instrumentos de diérese quais são? Bisturi, basicamente as tesouras. Essa é uma tesoura mais grosseira, chamada de tesoura de Mayo reta. Tesoura de Mayo curva. Bisturi cabo 4. Bisturi cabo 4, a gente coloca as lâminas, nós colocamos as lâminas com o número 2. 21, 22, 24, 23. Cabo 3, mais delicado, lâminas com 1, 11, 15 e assim por diante. Vamos agora pegar uma tesoura de Metzenbaum, que é a tesoura usada para dissecção. A tesoura de Metzenbaum é uma tesoura mais delicada, usada para dissecção. Essa aqui é uma tesoura de Metzenbaum. Perceba que ela é mais delicada e sua ponta é menor. Ou seja, quanto mais eu abro o braço da força, menor é a abertura do braço da tração. O braço da tração é uma abertura pequena, o braço da força é uma abertura grande. Ao contrário da de Mayo, na hora que eu abro o braço da tração, se abre muito o braço da força. Tudo bem? Mayo. Metzenbaum. Ok? Os porta-agulhas e as pinças. Agora vamos para os instrumentais de... Tá. A gente viu uns instrumentais de diérese, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, agora, né? Eu vou apresentar mais uma vez os nossos slides e depois a gente vai ver os instrumentais de hemostasia, tá? Então, instrumentais de diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico, são esses. Todo instrumental, para você gravar na sua cabecinha, todo instrumental de corte. Todo instrumental de corte é material de diérese, tá? O segundo tempo cirúrgico, que é a hemostasia, que é quando eu coagulo os vasos, fecho os vasos, né, para evitar sangramento, são instrumentos, os instrumentos da hemostasia são instrumentos de pinças, se compõem mais de pinças. Pinças hemostáticas, como a Kelly, a Rochester, Criley, Cor, Mixter. São todas pinças que você vai pinçar
o vaso para evitar o sangramento. Então, são os instrumentos da diérese são instrumentos de corte, o da hemostasia são instrumentos que pinçam os vasos. Então, a maioria das pinças está aqui nesse tempo, que é a hemostasia, tá? Que é uma pinça de Kelly, pinça de Cor, tá? E aí, claro, a gente tem um videozinho do instrumentador cirúrgico, tá? Do instrumentador cirúrgico, continuando aquela mesma mesa que a gente viu, né? Então, agora, só que agora ele primeiro montou os materiais de antes, isso, aquilo é antes da cirurgia, né? Então, primeiro ele montou o material de diérese. Agora, ele vai montar o material naquela mesma mesa, ele vai montar o material de hemostasia, tá? Vamos agora falar dos instrumentos. Ó, agora ele vai falar sobre os instrumentais de hemostasia. Vou apresentar aqui para vocês. De hemostasia. O quadrante de hemostasia é o segundo quadrante, ou seja, aquele logo ao lado do primeiro quadrante que está de diérese. Geralmente a gente pode colocar as pinças com a curvatura voltada para baixo, ou você também pode colocar as pinças voltadas para a curvatura para cima. O importante é que sejam todas iguais, ou todas para cima, ou todas com as curvaturas para baixo. Na Universidade de Mogi das Cruzes, nós preferimos todas com as curvaturas voltadas para cima, porque facilita a passagem da mão. Abre a mão para mim. Okay? Preste atenção como é que ele passa. Quando você passa, você entrega para o cirurgião, essa mão aqui com relógio preto é do cirurgião, então ele bate na mão do cirurgião, de levinho, claro, né, para o cirurgião sentir, ele não passa a parte que corta, tá? Facilita a passagem da mão. Ó, tá vendo? Curvatura para cima, a curva da palma da mão, ok? Por isso que a gente prefere assim, mas não é um erro você monta mesmo a curvatura para baixo. Aqui nós temos as pinças de Hausted, reta, é uma pinça de 12 centímetros usada para hemostasia. Essa pinça foi criada para tireoidectomia. Leva o nome de Sir William Hausted. Existe a Hausted, tem também a apelidada de mosquito reto e Hausted curvo. Esse é um Hausted reto. Essa é outra pinça de hemostasia, ranhuras até a metade, pinça de 14 a 16 centímetros, chamada de pinça de Kelly, ranhuras até a metade. Irmã gêmea da pinça de Kelly, mais robusta, com ranhuras até o final, pinça de Criley, em homenagem ao cirurgião de cabeça e pescoço, George Criley, pai do esvaziamento cervical. Então, agora uma pinça reta, Kelly reto, porque Kelly, ranhuras até a metade. Pinça de Cocker, ranhuras até o final com dentes na ponta. Também é usada como uma pinça de preensão, mas erradamente. Essa é uma pinça hemostática. Cocker curvo, mesma coisa, só que curva, ranhuras até o final e dente na ponta. Essa é uma pinça angulada, a angulação dela beirando os 90 graus, cerca de 70 graus, ranhura até metade, pinça de Mixter. Uma pinça hemostática maior, ranhuras até o final, 26 centímetros, pinça de Rochester, para hemostasia de pedículos profundos e largos. Bom, esse daqui foi o segundo tempo, né? Então, a gente já viu a diérese, a gente viu a hemostasia, tá? Falta agora 2 tempos cirúrgicos, que é a exérese, só um pouquinho, que é a exérese e a síntese, tá? Sendo que a exérese, os instrumentos da exérese, a exérese, o que é a exérese? A exérese é a cirurgia propriamente dita. É o que o cirurgião vai fazer. Então, dentro dessa cirurgia, não existe... É diferente dos outros tempos, né? Onde eu tenho uns instrumentais específicos.
Não, durante as hélices, ele pode utilizar vários tipos de pinça, vai depender do tipo de cirurgia. O pessoal da ginecologia vai utilizar um tipo de pinça, de material, de afastadores. O pessoal de cabeça e pescoço vai utilizar outro. O pessoal da ortopedia vai utilizar outro. Então, não existem assim, um material específico. Todos os materiais são utilizados nesse momento da hélice. Qualquer material pode ser utilizado, tá? São instrumentais específicos mesmo. E aí, por isso nós não vamos entrar nisso, porque nós não estamos fazendo um curso de instrumentação cirúrgica, né? A gente está fazendo só a parte de cirurgia, de assistência cirúrgica. Não é um curso de instrumentação, então nós não vamos entrar nisso. Vamos passar direto para os instrumentais de síntese, tá? Que é o último tempo cirúrgico, que são os instrumentais de fechamento, de sutura. Então, aqui entra os porta-agulhas, né? As agulhas de sutura, tá? E depois a gente vai ver os fios, tá bom? Então, aqui entram, ó, os porta-agulhas, que é o porta-agulha que segura, tá vendo? Que segura a agulha para o cirurgião poder fazer o pontozinho dele, ó, tá vendo? Tá vendo? E aí a gente vai ver o videozinho referente a essa síntese. Quais são os instrumentais, quais são os porta-agulhas, como é que o instrumentador, ele ajeita essa mesa na parte da síntese. Como é que vai ficar essa mesa completa desse instrumentador, tá? Então, vamos lá. Síntese. Que é o terceiro quadrante que ele vai utilizar. De síntese, eles ficam imediatamente acima dos VDLs, ou seja, no terceiro quadrante. O terceiro quadrante é aquele acima do primeiro. Seria 1, 2, 3 e 4. No quadrante 3, então, a reconstrução, ou seja, os instrumentos de síntese, onde nós temos os porta-agulhas, as pinças e as agulhas. Essa é uma pinça dente de rato. Ela é usada para pele e aponeurose. Essa é uma pinça anatômica, ela não tem dentes. Ela é usada para mucosas, então, mucosa da boca, mucosa intestinal, estômago. Você pega com esta pinça aqui. Esse é um porta-agulhas de regalo. Ranhuras até a metade, com uma chanfradura dentro. Esse é um porta-agulhas usado em cirurgia geral e nas especialidades cirúrgicas. Esse é um porta-agulhas de Mattia Cardarelli. Esse é um porta-agulhas usado na odontologia e na boca, cirurgias bucais, onde você precisa de pouco espaço. Ele não tem cremalheiras, onde você apoia diretamente a mão. Ele te dá uma maleabilidade maior que esse aqui. A correta manipulação do porta-agulhas, geralmente, é com a mão fora da cremalheira. Se a mão for entrar na cremalheira, é sempre na ponta. Nunca assim. Isso é um erro técnico grosseiro. É isso aqui. E as agulhas? As agulhas cilíndricas e agulhas cortantes. Agulhas cortantes, a ponta é triangular. São agulhas usadas para aponeurose e pele. E agulhas cilíndricas, a ponta redonda, não fere o tecido. Agulhas para vasos, mucosas e também para o peritônio. Então, esse é o material de síntese, né, do último tempo cirúrgico. Vamos para o nosso, para vocês verem como é que o instrumentador dá um spoilerzinho, né, porque, na verdade, não tem como eu ver instrumentação cirúrgica aqui com vocês, mas fica a dica, né, como eu já falei, vocês devem fazer, quem gosta deve fazer, tá? E no quarto campo vai ficar um instrumental especial, né, que são utilizados em determinadas cirurgias, são os instrumentais específicos, tá? Como os clamps, as pinças específicas de cirurgia vascular, tá?
Instrumental de apoio, como afastadores, pinças anatômicas, pinça dente de rato. Ó, a anatômica é essa, dente de rato é essa, tá? Então, eu vou passar esse videozinho aqui dos instrumentais especiais para a gente ver a mesa já montadinha, já, tá bom? Só um pouquinho. E depois a gente vai ver um vídeo do instrumentador montando a mesa completa, tá? Para que vocês acompanhem direitinho em todos os tempos. Vamos lá. Que é o quarto quadrante para fechar a mesa, para a mesa ficar bonitinha, tá? Afastadores, ó. Quarto quadrante, quadrante dos instrumentos especiais. Aqui ficaram os afastadores e ficaram instrumentos de preensão. Afastador autoestático de você. Coloque ele ficar na posição, fazendo a abertura da cavidade peritoneal. Válvula de Doyen, válvula muito usada, geralmente para você levantar o fígado, ver o baço, muito usada. Pinça de colprostase, onde você faz a correta preensão da alça intestinal sem danificá-la, para ter mais ranhuras, porque ela prende mais, para evitar que as fezes saiam fora da cavidade intestinal aberta, da alça intestinal aberta. E agora, basicamente, as pinças de preensão. Mais usada, a pinça de preensão de Alice. Alice. Pinça de preensão Duval, usada para apreensão pulmonar, principalmente. Pinça de Colles, apelidada de coração, mas o nome da pinça é Colles, usada para pensamento da vesícula biliar, por exemplo, órgãos abdominais. Pinça de Baby Cock, com a mesma finalidade do Alice, um pouco mais delicada, as ranhuras menores que o Alice. Pode ver. O Alice tem dentes e a Baby Cock não tem. E para falar de afastador, o afastador mais usado, o Farabefe, é sempre usado em dupla e apresentado 90 graus. São sempre 2 Farabefes. Não com Farabefe sozinho, sempre 2 Farabefes. Vamos pegar o Farabefe para mostrarmos como que é. Os Farabefes, eles sempre serão apresentados em 90 graus. Correto? Isso. Nunca só, sempre duplo. Pronto, esse é o quarto, né, tempo. Então, o que eu fiz aqui com vocês? Eu peguei cada tempo cirúrgico e a gente apresentou um pedacinho de cada local onde a mesa vai ficar pronta, a mesa do instrumental. Os 2 quadrantes superiores, os 2 quadrantes inferiores, dividiu-se a mesa em 4. Então, a gente meio que dividiu a mesa e foi preparando ela devagarzinho. Agora, nós vamos ver um vídeo do cara montando a mesa inteira, os 4 quadrantes, tá? E aí, vamos ver tudo que a gente já viu, só que de uma vez. Eu dei por partes, né? Agora a gente vai ver completo. Um cara montando a mesa inteira de uma vez só, tá? Para que vocês possam acompanhar essa montagem dessa mesa de instrumentação. Logo depois disso, a gente vai falar sobre os fios cirúrgicos. Tá? Então, montagem de uma mesa de instrumentação. Vamos ver o completo agora. Antes de montar a mesa de instrumentação,
instrumentação, é necessário que você conheça a disposição de uma sala cirúrgica. Em cirurgias como procedimentos no abdômen superior, lembra que a gente viu na aula passada que o anestesista fica na ponta, aqui fica o carrinho do anestesista, aqui fica o cirurgião, aqui o primeiro auxiliar, e o instrumentador fica sempre do lado do primeiro auxiliar na mesa de instrumentação. Ele fica sempre do lado oposto ao cirurgião principal, tá? o cirurgião costuma ficar à direita do paciente. Neste caso, o primeiro auxiliar fica à sua frente e o instrumentador fica ao lado do primeiro auxiliar. Note a localização da mesa de instrumentação. Caso o cirurgião posicione-se à esquerda do paciente, as disposições se invertem. Ó, lembra aquela divisão que eu falei para vocês? Divide em 4, né? 4 quadrantes. A mesa de instrumentação será dividida em 4 quadrantes. O quadrante número 1 é o que fica mais próximo da mesa cirúrgica do paciente. O instrumentador deve, então, pegar o primeiro campo e abri-lo sem contaminá-lo e posicioná-lo sobre a mesa de instrumentação cirúrgica. Tá vendo que ele tá todo paramentado, né? Neste momento, o instrumentador já pode selecionar os materiais para colocar sobre a mesa. Pergunte ao cirurgião qual será sua posição. Se ele for ficar à direita do paciente, esta será a disposição da mesa de instrumentação. O quadrante número 1 deverá sempre ser adjacente à mesa cirúrgica onde está o paciente. No caso de procedimentos sem instrumentador, a mesa de instrumentação ficará ao lado do cirurgião. É possível ainda utilizar a mesa de Mayo, uma mesa para o primeiro auxiliar. Existem 2 tipos de bisturis, de cabo reesterilizável e totalmente descartável. Para a montagem do bisturi reutilizável, é necessário utilizar uma pinça para evitar acidentes.
quadrante 1 contém poucos instrumentos. Aproveite o resto da fileira de baixo para preencher com materiais de hemostasia e preensão. Para montar o porta-agulha com esse tipo de fio já agulhado, utilize o porta-agulha para retirar a agulha de dentro do pacote. Por estar enrolado, o fio pode adquirir uma memória. Puxe para esticar este fio. Use o porta-agulha para prender a agulha em sua metade, utilizando somente a ponta deste instrumento. Para este preparo, você irá precisar de um porta-agulhas, de uma agulha cilíndrica ou triangular e de um fio pré-cortado, que geralmente é o de algodão. Utilizando uma das mãos, passe o fio pela mão que está segurando o porta-agulha, depois pela interseção entre o porta-agulha e a agulha, e finalmente prenda no orifício da agulha. Encurte um dos lados do fio.
Prestem bem atenção nos detalhes. A mesa montada, tá vendo? Agora é aguardar o cirurgião, então é claro que aí é um laboratório, né? Pronto. Então, vocês viram agora uma mesa montada, tá? Uma mesinha montada. E a gente vai dar continuidade, né, para a nossa aula. Esses vídeos, mais uma vez eu falo para vocês, eles vão ficar no link abaixo da descrição. E para quem está na minha aula, né, óbvio, quem está na minha aula, ele está ele está nos slides que eu enviei para vocês. E é só copiar e colar, tá bom? Então, vamos lá, vou apresentar agora os slides, para a gente continuar a nossa aulinha, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre fios cirúrgicos, tá? Só para fazer uma revisãozinha rápida, os tempos cirúrgicos, ó, essa figurinha vocês vão encontrar facilmente na internet, ela é bem legal depois para vocês copiarem e colar na cadernetinha de vocês, tá? Então, os tempos, ó, de hérese, os instrumentais e a finalidade, serve para cortar tecidos. A hemostasia, ó, finalidade. A hemostasia, finalidade, tá? O instrumental, que pode ser a pinça Kelly, Halsted, a Cor, a pinça de dissecção, a Alice, a Addison, tá? E para que serve? Serve para conter sangramento, os afastadores, que são os especiais, os abridores de boca, o material de síntese, que é o de fechamento, que serve para unir os tecidos, tá? Então, essa figurinha facilmente vocês conseguem encontrar aí na internet. E, finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre fios de sutura. Nós já falamos, vimos toda a montagem da mesa de cirurgia, em todos os tempos, nos 4 tempos, um de cada vez. Vimos a montagem completa da mesa de cirurgia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fios de sutura, né? Então, desde 2000 a.C., que já havia descrição do uso de sutura, de costura da pele, né? Então, já existia isso. Os antigos, os povos antigos, eles já faziam isso, com outros fios, óbvio, com outra técnica, mas já faziam isso. Os principais materiais que eles utilizavam para construir o fio eram tendões de animais, crinas de cavalo, tiras de couro, fibras vegetais, como é o caso da Índia antiga. A partir do intestino das ovelhas, né, do bicho da seda, eles faziam os fios. Da camurça e da pelica, já no século XVIII, tá? Um século mais próximo do nosso. A sutura é o termo que a gente utiliza para unir, para juntar tecidos. Por exemplo, se você abre uma pele, vai ficar 2 partes dessa pele. Então, para eu unir novamente essa pele, eu vou usar o fio da sutura para mantê-lo numa posição fixa até que ocorra a cicatrização, tá? A ligadura é você pegar um pedaço do material de sutura usado para fechar o vaso sanguíneo, né? E isolar para poder ligar, para evitar que aquele vaso sanguíneo sangre, tá? Então, é quando você utiliza aquelas pinças na hemostasia, tá? Ok? Essa é a diferença de sutura para ligadura. A origem dos fios. Os fios, eles podem ter origem biológica ou natural, quando eles vêm de algum animal, de algum vegetal. Nós temos atualmente o catgut simples, o cromado, o fio de seda, o fio de algodão, o fio de linho, todos eles têm uma origem ou animal ou vegetal.
E nós temos os fios sintéticos fabricados em fábricas e indústrias, né? Que são esses fios de poliéster, de poliamida, de polipropileno, tá? Os metálicos, que são feitos de aço inoxidável, usados principalmente no caso de cirurgias ortopédicas. O que um fio de sutura precisa para ele ser ideal para eu usar? Ele precisa ser flexível, né? Ele precisa ser resistente à tração, não pode... eu não posso poder torcer ele, né? Ele nem pode arrebentar. Ele tem que ser de fácil manuseio, maleável. Ele tem que ser fininho, né? Regular. Ele tem que ser fácil para o nó cirúrgico ser dado. Não pode dar reação na pele, de jeito nenhum, na pele do paciente. Ou então tem que ter uma reação muito mínima. Ele tem que ser facilmente esterilizável, tá? Ele não pode... ser um fio propenso a que ali se acumulem bactérias, fungos, micro-organismos. Ele deve ser de baixo custo, ter alta resistência, não pode ficar rompendo, tá? Ele tem que manter e aproximar as bordas até que haja a cicatrização. Ele tem que dar, né, ao cirurgião uma boa visualização desse fio. E ele tem que desaparecer do local onde ele foi implantado e não seja mais necessário. Ele tem que ter essa capacidade, ou pela retirada ou pela absorção. Os fios que nós temos hoje em dia são fios monofilamentos, como é o caso do catgut simples, do cromado, e os multifilamentos, que tem vários fios. É um fio só ou são vários fios trançados, tá? Então, quando ele é monofilamento, é porque é só um fio. E quando ele é multifilamento, é porque é 2, 3 fios trançados formando um só. Ele é mais duro, né? Mais forte. Os fios também têm uma capacidade boa de absorver líquidos, tem um diâmetro bom, também um tamanho variável, um tamanho bom. Aquelas características que eu já falei para vocês, né? Ele tem que ter boa flexibilidade, tem que ter uma visibilidade boa desse fio na pele do paciente, por isso que ele é colorido, tem fio verde, preto, lilás, para que o cirurgião possa ter uma boa visibilidade no campo operatório, tá? Os fios, eles têm... acontece de eles darem alguma reação inflamatória, tá? Principalmente os multifilamentares. Eles podem ter a característica de ser absorvíveis. Alguns fios não precisa você tirar, né? Não precisa você tirar os pontos, como a gente fala depois, e outros fios não. Depois de 8 dias, mais ou menos, a gente pede para o paciente tirar os pontos. Outros não precisam ser tirados, que eles são absorvidos pelo corpo. Ele não pode ser alergênico, né? Ou seja, provocar alergias. A questão de ser absorvível ou não. Aqui tem um exemplo, fios não absorvíveis. É o fio de linho, de algodão, de seda, de poliéster. E o absorvível, aquele fio que não precisa retirar com 8 dias, são os catguts, tá? O poligliconato, o polidioxanona, tá? Então, esses todos são fios que você vai encontrar e que eles são absorvíveis. Os fios cirúrgicos e sua relação em relação à perda da resistência e sua absorção. O catgut simples, ele perde a resistência dele com 7 a 10 dias, tá? Então, ele precisa ser retirado, ou se ele for absorvível, com 70 dias ele é absorvível. O catgut cromado, de 21 a 28 dias, ele perde a resistência, sua absorção se dá ao longo de 90 dias, tá? E o de poliglactina, né? Tem uma perda de resistência com 35 dias e a absorção se dá de 56 a 70 dias. Isso daqui, gente, é óbvio que eu não vou estar cobrando numa prova, numa avaliação, mas é importante vocês saberem que às vezes caem alguns seletivos. É importante vocês saberem pelo menos quais são os fios absorvíveis, quais são os não absorvíveis, o que é um fio monofilamentar, o que é um fio multifilamentar, tá? E aí, em relação a todo esse material que a gente viu do transoperatório, que nós fecharemos hoje, quais são os procedimentos para eu montar a sala de operação? Lembram daquele vídeo? Então, a gente tem que
A gente tem que ver a limpeza da sala de cirurgia, o funcionamento do sistema de ar, testar os equipamentos nas tomadas, limpar a superfície com álcool a 70. Lembra daquele primeiro vídeo que a gente viu direitinho como que a enfermeira estava ensinando a circulante a chegar, a limpar os instrumentais, tá? Pegar o material que vai ser necessário para aquela cirurgia, abrir esse material, ajudar a paramentação da equipe cirúrgica, ajudar o instrumentador a colocar o material dele na mesa de instrumentação, ajudar o anestesista, no caso da anestesia, a posicionar o paciente na mesa cirúrgica, tá? Aqui tem um videozinho, deixa eu só ver rapidinho aqui que vídeo é esse para eu estar passando para vocês, mas eu acho que é de uma montagem, acho que até aquele vídeo que a gente já assistiu, mas deixa eu ver se é ele mesmo. Porque às vezes eu coloco aqui alguma coisa interessante e eu acabo não lembrando. Algumas aulas eu lembro, outras... Ah, sim, são os materiais estéreis, como abrir e tal. É interessante. Esse vídeo é interessante. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Como manusear. Como você abrir, né? Você está lá ajudando o instrumentador. Como é que você vai abrir esse material estéreo, tá? Então, vamos lá. Como abrir a luva estéreo. Isso é importante para vocês verem como abrir, porque às vezes você tem que abrir e dar para o cirurgião, para alguém, tá? Então é importante. Para não passar vergonha no centro cirúrgico, né?
Bom, então, acho que esse videozinho ajudou a gente a dar uma olhadinha como abrir, né, como vestir o capote. Inclusive, a gente vai ter uma aulinha prática só disso, né, de vestir esse material, tá bom? Algumas complicações que podem acontecer nesse período intraoperatório. Claro, né, durante a cirurgia, durante o momento da cirurgia, podem acontecer algumas complicações. A gente não... A cirurgia, ela é um risco, ninguém está livre de complicações. E nós, da enfermagem, claro que o anestesista, o cirurgião, todo mundo vai fazer alguma coisa se acontecer uma complicação, né? Vai reanimar, vai colocar mais volume, mas nós, da enfermagem, somos a parte que auxilia diretamente a equipe numa complicação. Por exemplo, o paciente pode apresentar náusea, vômito, aí a gente vai lateralizar a cabeça desse paciente para ele não broncoaspirar. Ele pode apresentar uma anafilaxia, ou seja, uma reação anafilática a determinado medicamento. Aí o anestesista pode pedir, solicitar que nós façamos algum tipo de medicação ou que a circulante vá buscar alguma medicação que não tem na sala. O paciente pode apresentar hipóxia, né, ou seja, redução do oxigênio. Pode apresentar hipotermia, redução da temperatura. Pode apresentar uma hipertermia maligna, ou seja, uma elevação da temperatura que não baixa de jeito nenhum. Pode apresentar uma CID, que é uma coagulação intravascular disseminada, que é quando o sangue dele começa a coagular e não circula mais, tá? Formando êmbolos, né? Então, no caso de ter náusea e vômito, virar o paciente de lado, aspirar a saliva, né, para evitar que ele broncoaspire, tá? Caso haja broncoaspiração, o médico, ele já vai entrar com um antibiótico profilático, né? Porque já vai se saber que provavelmente esse paciente vai desenvolver uma pneumonia. No caso de uma reação anafilática, lembrar de fazer a medicação para reverter, né, imediatamente. Alguns pacientes, inclusive, são alérgicos ao látex, aquele látex de luva, de borracha, tá? Hipóxia, né, que é a redução de oxigênio ou outras complicações respiratórias. Na anestesia geral, isso pode acontecer, tá? Então, às vezes, uma intubação errada, uma ventilação errada, inadequada. O paciente pode haver uma depressão respiratória pelo uso de anestésico, né? Então, o médico vai reverter isso, vai utilizar, por exemplo, o Narcan, que reverte as anestesias, asfixia por corpo estranho, né? Relaxamento da língua, tudo isso pode fazer com que haja uma hipóxia. Então, sempre esse paciente tem que estar monitorado, monitorar a saturação desse paciente, tá? E a perfusão periférica lá do dedinho dele. No caso da hipotermia, é paciente que faz uma temperatura abaixo de 36 graus. Dá uma olhada na temperatura da sala de cirurgia, que não pode estar muito fria, tá? Principalmente em pacientes com idade avançada, com pós-anestésicos, né? Que a anestesia ela faz, o paciente fica se tremendo, com bastante frio, tá? Então, tomar bastante cuidado. Controlar essa temperatura dessa sala, manter o campo cirúrgico sempre seco, porque
a umidade também leva a uma perda de temperatura, tá? Monitorar essa temperatura, monitorar pH, gasometria, eletrólitos. O paciente também pode fazer uma hipertermia maligna, uma elevação de temperatura que não baixa de jeito nenhum, que tem uma alta taxa de mortalidade quando isso acontece no paciente, é uma taxa de mortalidade de 50%. Né? Pacientes que são muito musculosos, pacientes com câimbras, são pacientes suscetíveis que podem acontecer isso, tá? Pode acontecer também uma lesão do sistema nervoso central, tá? E que leva a um aumento grande da temperatura, gradual e grande da temperatura. O paciente começa a fazer taquicardia, né, que é o sinal mais precoce, arritmia, rigidez da mandíbula, né, endurecida. Então, o tratamento é suspender a anestesia, né, utilizar bicarbonato intravenoso para reverter a acidose metabólica e respiratória, reduzir a temperatura, administrar relaxante muscular, tá? Essa hipertermia maligna, ela pode ocorrer 20 minutos após a indução da anestesia, tá? E até 24 horas após a cirurgia. Você vê como ela é maligna mesmo, né? A CID, que é a coagulação intravascular disseminada, é uma condição de risco de vida, porque começa a formar trombos em várias partes do corpo do paciente, o sangue coagula. É uma causa, ela é desconhecida, então, geralmente, quando o médico vê que o paciente tem uma predisposição, ele faz Clexane após a cirurgia, né, que é a heparina para evitar, tá? A taxa de mortalidade quando acontece é alta, 80%, né? Às vezes o paciente tem que tomar plaquetas. E quando terminar a cirurgia, nessa fase, a enfermagem, ela precisa restabelecer o equilíbrio desse paciente, né? Prevenir complicações, transferir esse paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, transferir da mesa operatória para a maca, prestar atenção nos tubos, nos catéteres, tá? E passar todo esse plantão, passar toda essa situação desse paciente para a enfermeira lá da RPA, da SRPA, tá bom? E é isso, meus amores. Essa é a nossa última aulinha de transoperatório. A próxima vai ser pós-operatório ECME, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, tá bom? E os meus alunos, eu vou falar com eles agora no WhatsApp, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Papai do Céu abençoe e proteja vocês. Qualquer coisa é só colocar aí que a gente, nos comentários que a gente responde, tá bom? Beijo grande.